Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 28. E pensar que 28 a Gênesis capítulo 2 da natureza divina. E pensar que justamente nesse momento nós já chegamos ao número de 4.000 vídeos. Nem eu acredito. 4.000 vídeos. Agora veja bem, 4.000 vezes 26 minutos. Tô ficando velho mesmo. 4.000 vídeos. Fiz questão de anotar aqui, né? Fiquei até pasmo agora, porque o YouTube ele me manda uma lista de um resumo. Então mandou uma lista de 4.000 vídeos, 48 mil pessoas já visualizou esses 4.000 vídeos. Então, é aquilo que eu penso, 48 mil, se a gente parar para analisar perante 4.000 vídeos, 48 mil é pouco demais. 48 mil pessoas é muito pouco. Mas o propósito não é esse. Desde o princípio, quando nós iniciamos na cidade de Sacramento, nós iniciamos esses vídeos. O propósito é de que tudo que fosse gravado para ser reprisado nas regiões umbralinas, onde eles montam telões, e eu já tive a oportunidade de ver esses telões lá. Então, 48 mil pessoas, se uma pessoa, durante esses 4.000 vídeos, conseguiu mudar um item através do raciocínio, tá bom demais. Agora, se também ninguém conseguiu aproveitar nada desses 48 mil, não tem problema também. Você sabe por quê? Porque o maior beneficiado nisso tudo sou eu. Mas por que você? Ora, porque eu estou tendo a oportunidade de reprisar tudo aquilo que eu trago. Olha só para você o que eu acabei de dizer. Eu que tenho a oportunidade de reprisar tudo que trago comigo. Agora, reprisar 4.000 vídeos não é brincadeira, não. Então tem que ter alguém mesmo, né, assessorando, porque se não tiver, vó já tá com a cabeça branquinha, mais que o meu. Vó. Marcílio também, tem outros também, né? Vó só não é Barbosa, mas ela mexe com os Barbosa aqui na terra, que eu nunca vi desse jeito. Mas é aquela questão também, né? Não é Barbosa, mas não fica sem o Barbosa. O problema é esse. Isso, não adianta a senhora falar, né, vó? Não, a senhora não quis colocar o nome da senhora, o sobrenome de Barbosa, mas não fica sem o Barbosa. É isso. O prazer meu é saber disso. Não assumir o sobrenome? Não. Mas não fica sem o Barbosa também. A mensagem está passada. Então, na questão de número 18, Kardec diz assim, ó. Em resumo, Deus não pode ser Deus. Olha só que maravilha.
Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Ai, que delícia! Eu acho uma maravilha quando eu encontro isso aqui. Ó, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Nos vídeos anteriores do dia anterior a esse dia hoje, nós tecemos comentário a respeito dessa questão. Às vezes certas pessoas têm dificuldade em compreender essa questão, porque isso é muito complexo mesmo. Parece ser complexo, mas não é complexo. Mas tivemos a oportunidade de dizer que aqui na Terra muitos oradores, eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras, oradores dizendo que aqui na Terra, oradores dizendo que existe no universo, eles nem usam os universos, porque eles não têm conhecimento de que existe os. Para eles é o universo. Eles não usam o termo as dimensões, e sim dimensão, as. Mas quando eles desencarnarem, eles vão ter uma surpresa tão grande. Tudo bem. Mas eu já ouvi alguns oradores dizendo assim: existem seres tão puros, mas tão puros, que conhecem tudo de Deus. Não. Isso não. Porque a partir do momento que esse ser conhece tudo de Deus, ele, para tomar o lugar de Deus, é questão de tempo. É igual, por exemplo, vamos pensar numa empresa, né? Então, uma empresa tem lá os acionistas, aquelas empresas multinacionais, né? Tem os acionistas. Então, eles distribuem as ações, né, para serem vendidas. Então, tem um que compra 50 ações. E as outras 50 ações ficam para ser dividida entre os outros. Só que um outro guloso compra as outras 50 ações. O que acontece? Os dois mandam na empresa, não manda? Os dois mandam na empresa. 50, os dois mandam na empresa. Só que aquele primeiro que comprou as 50 ações, vamos pensar por aí, ele é que é o verdadeiro dono. Ele comprou primeiro, a visão era dele. Visão dele primeiro. Só que o outro o igualou em matéria de ações. Aí fica no ar aquela expectativa. Se o outro quiser tomar o lugar do outro, é só ele no sindicato arrumar algumas situações ao ponto que o outro entrega mais umas 2, 3 ações, aí ele passa a ter mais ações do que aquele primeiro. Só que entre Deus não existe isso. Vamos dizer, eu vou usar esse termo, Deus é aquele que todas as ações ele possui, né? É o majoritário. Ele tem
todas as ações. Então ninguém o iguala. Ah, mas existem seres, sim, perfeitos, puros, que o conhecem 100%. Não existe. Não. É um direito das pessoas pensar o que elas quiserem, mas só que eu, com um pouquinho de bagagem que eu trago de vidas passadas, isso aí é pessoal meu. Eu não abro mão do que eu estou dizendo. Eu não admito isso. Isso é pessoal meu. E olha que eu não deixo o meu lado pessoal interferir. Mas nesse momento eu interfiro. Ninguém conhece Deus 100%. Só Deus o conhece 100%. Só Ele o conhece 100%. Só Ele tem conhecimento dele 100%. Abaixo dele, todos nós nos encontramos em processo de evolução. Agora, o mais interessante, que Deus nunca evoluiu, nós já tratou disso, mas olha só, não chegar. O mais interessante é que Deus nunca evoluiu, não evolui e não evoluirá. Ele nem aumenta a evolução dele, nem diminui. É uma estabilidade por toda a eternidade. Enquanto o restante dos seres tem que batalhar para evoluir. Ô Luiz, mas de tanto evoluir, de tanto batalhar, um dia o ser não consegue chegar ao nível de Deus, de tanto ele batalhar, de tanto ele evoluir? Não. Por quê? Porque a plenitude é inalcançável. A plenitude de Deus é inalcançável. Por mais que todos nós batalhamos, lutamos, evoluímos por toda a eternidade, a plenitude de Deus é inalcançável. Ninguém alcança Deus. Eu vou usar aquele termo assim: o caboclo vai evoluir o resto da eternidade. E vamos usar esse termo simbólico assim. E Deus lá da plenitude olhando ele lá embaixo. É lógico, isso é simbólico, porque não existe baixo, nem alto, nem esquerdo e nem direito. Existe Deus. Né? Mas é só para resumir dessa forma. Então olha só o que Kardec diz aqui, olha. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Pronto. Porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Você conseguiu entender isso aqui agora? Então, vamos pensar da seguinte forma. Um outro ser evoluiu e alcançou Deus na evolução. Então vamos pensar, isso é um estudo, você entende, né? É um estudo. Então vamos pensar da seguinte forma. Esse outro ser
que eles costumam dizer por aí que conhece Deus 100%. Conhece Deus 100%? Conhece. Então vamos entender. 100% Deus, 100% esse outro ser. Só que se Deus, a inteligência suprema, a causa primeira, possui um fio de cabelo a mais que esse outro Deus, em matéria de grandeza, significa que esse outro ser não o ultrapassou. E vice-versa. Se esse ser igualou-se a Deus, mas possui um fio de cabelo a mais que esse Deus, que a inteligência suprema causa primeiro todas as coisas, ele ultrapassou a grandeza de Deus. Deus deixou de ser Deus. Por isso que isso não acontece. Mas eu não sei se você se lembra, não está com dislexia ainda não. Eu não sei se você se lembra, quando nós tratamos nos vídeos anteriores, na data de ontem, a respeito dos gêmeos, né? Quantos mil poros nós temos no corpo físico? Simbolicamente, eu apenas tratei dessa forma. 20 mil poros. Tá. Só que o meu irmão gêmeos tem 20.001. Então ele não é igual a mim. Quantos mil pelo existem nos poros? 20 mil pelos. Só que o dele tem 20.001. Então nós não somos iguais. E assim nós tentamos mostrar a aparência através da evolução, porque muitas pessoas têm o hábito de dizer que os gêmeos são idênticos, né? Fisicamente. Os gêmeos, eles não são idênticos, nem fisicamente e nem espiritualmente. Quer dizer, nem a alma, nem o espírito dos gêmeos são idênticos, por causa da individualidade, por causa da personalidade, por causa da persona do indivíduo. Então há um motivo na lei de causa e efeito, na prova e na expiação, o motivo pelo qual eles nasceram praticamente quase que 100% fisicamente, geneticamente idênticos. Quase que 100. Um é 100, mas o outro não é 100. Falta um cisquinho ali para completar o 100. E essa ciência aqui na Terra prova isso, né? Então, olha só para você ver que maravilha. Porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. É o que nós acabamos de dizer. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. Agora você percebe, vamos analisar por esse lado, você percebe a grandeza de Deus? Para que tal processo não se dê, ele, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é infinito em tudo. Ele é perfeito em tudo. Porque se Deus não fosse perfeito, vamos pensar em 100 itens. 99 itens, ele é 100% perfeito. Mas um item, ele não é perfeito 100%. Ele deixa de ser Deus. Outro o ultrapassa.
Olha, Kardec está dizendo isso aqui, ó. Para que tal não se dê, para que outro não o iguale a ele, e para que outro não ultrapasse ele, né? Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. Agora, gente do céu, ser infinito em tudo é aquilo que nós dissemos a respeito das leis de Deus. Deus não criou as tuas leis. As tuas leis são infinitas tanto quanto Ele. As leis de Deus é o próprio Deus. Porque se Ele as criasse, você consegue entender isso? Se Deus as criasse, significa que Ele era, vamos dizer assim, me faltou a memória agora, entrou a dislexia agora faltou mesmo. É mutável. Então, por exemplo, o amor, né? Deus criou o amor. Deus criou o amor? Deus não pode criar o amor. O amor divino, nós estamos querendo dizer. Tem nada com essa banalidade que existe aqui na Terra. Tem gente que diz assim, Deus é amor. Deus não é amor. Deus está além do amor. Porque o dia que Deus for amor, ele deixa de ser Deus. Tem gente que diz assim, Deus é fiel. O dia que Deus for fiel, ele deixa de ser Deus. Porque fiel não é um termo banal de acordo com as nossas necessidades egoísticas aqui da Terra. Ó, Deus é fiel, creia. Então, crer, receber, está relacionado à fé, o merecimento, a lei de causa e efeito, ação e reação. Então eu digo a você assim, creia que você recebe, porque Deus é fiel. Aí você bota isso na cabeça. É uma lavagem cerebral que eu realizo em você. Aí você pensa assim, bom, se eu vou crer sim, porque o Luiz me disse que Deus é fiel. Tá, mas o que você não sabe é que na tua ficha espiritual você não tem mérito. Você tem que passar por essa prova e por essa expiação. Você encontra-se numa prova e numa expiação aqui nessa existência. O fato de você ter reencarnado nessas condições já é uma bênção de Deus, misericórdia do Criador. Não há mais nada que ser feito a não ser permitir que você viva aqui na Terra e resgate e quita os débitos de tuas existências passadas. Isso é uma bênção de Deus. Mas aí, porque eu disse, creia que você será salvo, porque Deus é fiel. Aí você desconhecem esse processo todo da lei de causa e efeito. Ação, reação, merecimento, fé. Aí você fica ali parado, igual uma coruja em cima de um poste, né? Olhando para lá, olhando para cá. E não vem essa salvação, essa cura que eu disse. Você não recebe. Aí você pensa assim, mas Deus então não é fiel. Agora Deus tem que ser fiel. Isso aí é papagaiada que
que as pessoas inventaram e inventam para poder jogar a responsabilidade. Eu vou usar esses termos para simplificar. Isso é papagaiada que as pessoas inventam para jogar a desculpa nas costas de Deus. Isso é termo nosso. Quando a pessoa, em vez de assumir a responsabilidade e buscar a auto-reforma, a transformação da moral e do caráter, joga nas costas de Deus com coisa que Deus é que é o responsável pela tua cura. Você matou, você roubou, você se suicidou, você fez o diabo a quatro em vidas passadas. Agora você fica aí à espera de que Deus venha e te cura de um câncer. Com que mérito? Será que a reencarnação, o fato de encontrar no corpo físico, já não é uma bênção? A verdadeira cura é estar no corpo físico. A verdadeira cura não é se libertar da doença. Porque se libertar da doença é um trabalho consecutivo através da transformação moral em todos os sentidos. Vamos para o próximo vídeo.